Olá, eu sou o Enxadrezando, e nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre temas no xadrez. Eu tenho assistido muitos vídeos sobre xadrez, em excelentes canais especializados, e uma expressão muito comum usada entre eles são, temas no xadrez. Enfim, por conta disso eu decidi fazer uma pesquisa sobre o que são esses temas, e resumir tudo neste vídeo. A fonte da informação para esse vídeo foi tirada do site chess.com, e o link está na descrição, caso você queira mais informações. Temas são tipos de táticas, ou padrões táticos que encontramos habitualmente nas partidas de xadrez. Compreender esses temas irá te ajudar a reconhecer esses padrões táticos, o que poderá ser a diferença entre a vitória ou a derrota numa partida. É importante dizer que esses temas devem ser evitados por você no posicionamento de suas peças, devem ser percebidos por você nas peças do adversário e, se possível, você deve realizar jogadas que provoquem esses temas nas peças do adversário. Aqui vamos apenas apresentar, sem nos aprofundar muito no assunto. Outro ponto importante é que, para melhor percepção desses temas e de como explorá-los corretamente, você precisa treinar posicionamentos táticos. Existem vários sites, aplicativos e livros de xadrez que oferecem esses tipos de treino. Afogamento. Quando é a vez de um jogador fazer um lance, e este não tem lances legais por qualquer uma das suas peças, mas não está em xeque. Um afogamento é um empate. Uma tática de afogamento ocorreria quando o objetivo do problema era de forçar um afogamento numa posição que, de outro modo, estaria perdida, ou que seria desfavorável. Nessa imagem podemos perceber que o rei das negras está fechado no canto sem ter casas para se mover. Então, caso seja a vez das negras jogarem, o rei está afogado. Ou seja, nesse caso teremos um empate. Atacar as casas F7 ou F2. Uma tática, ou ameaça que envolve alvejar a casa mais fraca do oponente. Frequentemente F7 e F2 são referidas como as casas mais fracas no tabuleiro, porque estão protegidas apenas pelo rei no começo da partida. E por isso estas táticas ocorrem frequentemente nas fases de abertura, ou no início do meio-jogo. Existem muitas ideias e ameaças de ataques possíveis que decorrem em volta desses dois pontos críticos. Um exemplo muito famoso de ataques a essas casas é o mate do pastor, onde o bispo protege a entrada da dama em uma dessas casas. E outro exemplo que eu não poderia deixar de citar, é o mate do legal, em que o bispo entra em uma dessas casas apoiada pelo cavalo, enquanto o outro cavalo finaliza a partida em um mate lindíssimo. Ataque descoberto, ou cheque descoberto. Um ataque que ocorre quando uma peça sai do caminho, abrindo uma linha para outra peça atacante para fazer alguma ameaça, tanto para dar cheque-mate como para capturar um material do oponente. Um cheque descoberto é a mesma coisa, mas a peça revelada está a atacar o rei inimigo, ocasionando um cheque. Quando a peça que se move para revelar o atacante oculto também ataca uma peça, isto pode ser referido como um duplo ataque descoberto, ou um cheque descoberto. Cravada. Quando uma peça não se pode mover porque está a bloquear ou a defender uma peça mais valiosa. Uma peça que crava é uma peça de longo alcance, uma torre, dama, ou bispo que está dirigida a uma das peças valiosas do oponente, que está sendo protegida por uma peça menos valiosa. As peças protegidas, geralmente são as torres, a dama ou o bispo. Uma cravada absoluta é quando uma peça está cravada protegendo ao rei, fazendo assim com que seja absolutamente ilegal mover a peça cravada. Defesa. Jogar defensivamente, ou defender contra a ameaça de um oponente. Um jogador pode defender um peão com uma peça, ou pode fazer lances defensivos na ala do rei, de modo a parar as ameaças ou um ataque de mate de um oponente. Ao mover suas peças para uma posição em que guardam e protegem uma peça, uma casa, ou uma ameaça iminente do teu oponente, você está a defender. Nós usamos este termo para todas as táticas de uma natureza profilática ou defensiva. Os problemas onde o objetivo é um empate, e uma combinação defensiva precisa de ser encontrada a fim de conseguir isso são frequentemente classificados nesta categoria. Desesperado. Uma tática de desesperado pode por vezes ser considerada um sacrifício, dependendo da posição. O lance captura uma peça inimiga quando uma ou outra das tuas próprias peças já está pendurada, ou desprotegida. Quando a perda de material é inevitável, estas situações apresentam uma rara oportunidade de ser temerário, e levar consigo uma peça inimiga. Esta tática ocorre frequentemente quando ambos os lados têm peças que estão debaixo de ataque. Um desesperado também pode ser considerado um tipo de tática de Sui Senzug. Falaremos mais sobre Sui Senzug ainda nesse vídeo. Em passant. A captura em passant é um ataque especial de peão em que o atacante pode tomar um peão inimigo adjacente que acabou de avançar duas casas.
Capturas em passant caracterizam frequentemente temas táticos, tais como ataques duplos ou descobertos. Fileira de trás. Um mate na fileira de trás é quando a torre ou a dama está a atacar o rei inimigo, e este rei inimigo está preso na primeira ou na oitava fileira pelo seu próprio exército. Garfo, ou ataque duplo. Um ataque duplo é um ataque ou ameaça sobre duas coisas ao mesmo tempo. A vantagem de um ataque duplo é que é difícil de defender duas coisas com um lance. Nós usamos o termo garfo para descrever um ataque duplo por uma única unidade, normalmente um cavalo, dama ou peão. Interferência. Mover uma peça entre duas outras peças atacantes quando pelo menos uma destas peças atacantes é uma peça do oponente. Por vezes uma peça irá interferir com duas peças atacantes, criando, portanto, confusão e sobrecarregando com frequência aquelas peças. Vamos falar sobre sobrecarga mais à frente nesse vídeo. Isca, ou desvio. Uma isca é uma distração. Um jogador poderá frequentemente usar uma isca para forçar o oponente a se distrair com outra coisa, enquanto o jogador está na verdade focado num alvo completamente diferente. Desvio é uma tática que distrai uma peça do oponente de sua tarefa, tal como de defender uma casa importante, cravar uma peça ou de bloquear uma coluna ou diagonal abertas. Muitas táticas de isca, ou desvio envolvem um sacrifício ou um lance forçante de algum tipo, forçando o oponente a cooperar com a tática de isca-desvio. Elas são semelhantes no seu objetivo, que é a razão por que as classificamos como um único tema. Aqui está um exemplo de cada tipo de isca, ou desvio. Mate apoiado. Um mate apoiado é um cheque-mate básico que ocorre simplesmente quando uma dama ataca diretamente um rei para dar cheque-mate e recebe apoio-proteção de uma outra peça. Esta peça de apoio pode ser um peão, cavalo, bispo ou até mesmo o rei. Mate coordenado. Uma posição onde o rei está preso, e vai sofrer o cheque-mate em breve. A área do tabuleiro onde o rei está encurralado, é frequentemente visto como uma rede, que se fecha cada vez mais apertada. Um jogador pode criar um mate coordenado ao cortar todas as saídas ao rei inimigo, frequentemente através de lances discretos, que não dão cheque, mas uma vez que a rede é criada, uma sequência forçante de lances irá conduzir inevitavelmente ao cheque-mate. Mate em 1, 2, 3, ou mais. O mate em 1. Qualquer problema, ou posição que termina com cheque-mate em um lance. Mate em 2. Qualquer problema, ou posição que termina com cheque-mate em 2 lances. Mate em 3, ou mais. Qualquer problema, ou posição que termina com cheque-mate em 3 ou mais lances. É importante que o jogador treine bastante e faça muitos exercícios, pois assim ficará cada vez mais fácil identificar esses mates. Mate sufocado. Um cheque-mate por um cavalo contra o rei inimigo, que não tem maneira de fugir porque todas as suas casas de escape estão bloqueadas pelas suas próprias peças. As próprias peças do rei o impedem de se poder mover, enquanto o cavalo inimigo o coloca em xeque. Um mate sufocado pode ocorrer quando um rei está imediatamente rodeado pelas suas próprias peças, sem nenhuma peça inimiga em direto contato, ao ocupar uma casa por perto. Esta é a razão por que o cavalo pode dar um mate sufocado. Moinho. Uma tática rara em que um cheque descoberto é repetido várias vezes, permitindo a captura de múltiplas peças inimigas. Já comentamos sobre ataques descobertos neste vídeo. Peça pendurada. É outra maneira de dizer que a peça está desprotegida, ou solta no tabuleiro de xadrez. Uma tática que, de alguma forma, envolve simplesmente tomar, ou expor peças desprotegidas. Debaixo deste tema, podemos também considerar uma combinação forçante que culmina com um ataque duplo, com um ou mais alvos ficando desprotegidos. Promoção de peão. Uma tática que consiste em promover um peão. Isto frequentemente envolve outras táticas ao longo do caminho, todas elas sendo partes individuais do objetivo geral de promover o peão. Aquele peão iria normalmente oferecer resultados decisivos. Mais à frente neste vídeo, vamos falar de subpromoção. Rei vulnerável. Uma posição e um problema para o jogador daquelas peças. As táticas do oponente surgem a partir da posição exposta do rei inimigo. Uma posição de rei vulnerável pode frequentemente levar aquele rei a ficar exposto a um mate coordenado de algum tipo. Remoção do defensor. Uma tática que consiste em eliminar a peça defensiva crítica que, de outro modo, está no caminho de alcançar um objetivo muito maior.
muito frequentemente de dar cheque-mate ou de ganhar grandes quantidades de material. Um jogador procura remover o defensor como um meio destrutivo de alcançar o seu objetivo. Sacrifício. O ato de oferecer material através de uma troca que perde pontos ou de simplesmente perder uma peça ou peão de graça, com o objetivo de obter algo diferente em troca. Por exemplo, um jogador pode sacrificar a dama de modo a abrir uma casa para um cavalo onde este pode então dar cheque-mate ao oponente. Um jogador pode também fazer sacrifícios mais estratégicos, tais como sacrificar um peão para ganhar tempo para desenvolver, ou sacrificar uma peça para destruir a proteção de peões do rei do oponente. Sacrifício de dama. Um sacrifício de dama com o distinto propósito de conquistar algo mais valioso. Na maioria das vezes, um sacrifício de dama é apenas uma parte, um único lance entre outros, de uma tentativa de dar checkmate ao rei inimigo ou de eventualmente recuperar o material no fim da combinação. Simplificação. Uma tática de simplificação é uma sequência forçante de lances que converte uma vantagem numa posição que é mais facilmente vitoriosa. Um jogador tenta simplificar uma posição vitoriosa como um ato de boa técnica, que é a habilidade de converter uma vantagem numa vitória. Sobrecarregar. Uma peça que tem demasiadas coisas para fazer está sobrecarregada. Por exemplo, um bispo que tem simultaneamente de impedir um peão passado de ser promovido e de defender contra um cheque-mate está sobrecarregado. Ao fazer uma ameaça para promover o peão, o oponente pode forçar o bispo sobrecarregado de deixar o seu posto, permitindo que a ameaça de cheque-mate resulte. Subpromoção. Promover um peão para uma peça que seja menor que uma dama. Em outras palavras, promover um peão para cavalo, torre ou bispo. Uma vez que a dama é a peça mais forte, os jogadores quase sempre escolhem promover os seus peões para damas. Uma tática de subpromoção ocorre quando existem razões especiais em que um jogador precisa de uma peça mais fraca do que uma dama, quase sempre um cavalo. Uma vez que o cavalo é a única peça cujo movimento não está já refletido nas capacidades de uma dama, para impedir a ameaça de um oponente ou para alcançar algo ainda melhor daquilo que uma dama poderia oferecer. Tática de final. Qualquer tática que ocorre no final da partida. O final é a última parte da partida, e é geralmente reconhecido de começar quando a maioria das peças foi trocada, especialmente depois das damas serem trocadas. Cheque duplo. Dar cheque ao rei inimigo com duas peças diferentes no mesmo lance é uma jogada poderosa. Incapaz de bloquear ou capturar ambas as ameaças ao mesmo tempo, o rei tem sempre que se mover para uma casa salva. Cheques mate básicos. Qualquer tipo de padrão básico de cheque-mate. Esta definição não se aplica a qualquer posição que resultará num cheque-mate em um ou dois lances, mas em vez disso, há táticas que usam ou culminam num padrão básico de cheque-mate tal como rei e dama contra rei, rei e torre contra rei, e duas torres contra rei. Cheque perpétuo. Uma situação onde um jogador pode dar cheque ao rei do oponente para sempre, mas não lhe pode dar cheque-mate. Um cheque perpétuo é um tipo de posição empatada. Quando um cheque perpétuo ocorre, os jogadores normalmente o concordam com um empate, ou a mesma posição é repetida 3 vezes, resultando no empate pela regra de repetição tripla. Zugzwang. Ou apenas Zug. Zugzwang é uma palavra alemã que é literalmente traduzida como compulsão de mover. Esta é uma situação onde qualquer lance que um jogador possa fazer, lhe causa a perda da partida, ou de pelo menos piorar a posição significativamente. Quando um jogador não tem opções para jogar, costumamos dizer que ele está em Zug. Zuiszenzug. Zuiszenzug é uma palavra alemã que quer dizer lance intermediário. Um lance frequentemente inesperado inserido numa sequência de lances de outro modo forçante. O Zuiszenzug geralmente muda o resultado da sequência. Um desesperado é um poderoso exemplo de uma tática de Zuiszenzug, também chamado de lance intermediário. Essas informações foram retiradas do site chess.com e o link está na descrição, caso você queira mais informações. Obrigado por assistir até o fim, deixe o like caso goste deste conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e comente aqui embaixo, caso tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestões. Um grande abraço, e até a próxima!